então, esse último questionamento para o irmão Roberto Flávio. Como podemos tomar posse desse Ruach Kadosh? Como podemos ter esse relacionamento com ele? Fica à vontade, irmão Roberto. Bom, a expressão Ruach Kadosh, na sua tradução no hebraico, ela quer dizer vento, presença, essência, sopro e fôlego. Tudo é o Abba. Tudo é o Abba, irmãos. Tudo é o Abba. Nós vamos ver uma primeira ocorrência dessa manifestação lá no Gênesis, quando a Escritura vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Ruach do Abba pairava sobre a face do abismo, pairava sobre a face das águas. Então, na verdade, era a presença divina que estava visitando o caótico estado que a terra se encontrava. E começa tudo lá no estado caótico da terra. Essa presença quando não tinha nada. Quando era, na verdade, só fragmentos, né, do desastre que nós sabemos que aconteceu na terra. A tradução "a terra era vazia e sem forma", ela é errada. A tradução original seria "e a terra ficou sem forma e vazia". Então, na verdade, era a presença do nosso Abba Pai, né? A sua presença divina que estava visitando o caótico estado que a terra encontrava-se. Outro exemplo também que nós vamos ver essa manifestação está lá no Gênesis, capítulo 8, no verso 1. "E lembrou-se de Noa e de todo o animal, e fez passar o ruach sobre a terra, e abaixaram as águas." Por que o pai estava fazendo isso, irmão Wagner? Porque o pai agora está querendo buscar uma proximidade da sua criação. Da sua criação. No Antigo Testamento, nós vamos ver o Ruach Kadosh do Pai, né? A essência, a presença dele, vindo algumas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, especiais, com o intuito delas desempenharem papéis bem específicos, como reis, como profetas, sacerdotes. Então, essas pessoas possuíam essa presença de Yahweh para desempenharem funções que o pai determinava que esses homens cumprissem. Nós vamos ver também outros relatos que o Ruach do pai, né, cumprindo na vida de pessoas aquilo que o pai por si mesmo já tinha estabelecido. Lá no Êxodo, no capítulo 31, eu citei ainda há pouco aqui, mas eu quero ler o texto. No Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 2 e 3, a Escritura vai dizer assim, um personagem chamado Betzalel. "Eis que eu tenho chamado por nome Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Ruach Kadosh de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro e prata e cobre, e em lapidar pedras para engate, e em entalhes de madeira para trabalhar todo o lavor. Está cheio do Ruach Kadosh." Então, significa o quê? Que o pai, quando ele quer usar alguém, irmão Wagner, para algumas funções, não tenha dúvida que ele não vai
negligenciar isso. Quando nós chegamos na nova aliança, posso aqui conjecturar e entender que o Pai agora não quer apenas usar um número específico de pessoas. Se possível, todos. Nós temos um paralelo quando Marcha, ele chamou 70 anciões e o soberano falou para ele, coloca a sua mão sobre esses 70 anciões que eu vou tirar do que está em você e vou passar para eles. E o texto vai dizer que aqueles 70 anciãos, eles começaram a profetizar. O Ruach Kadosh, a presença do Ruach Kadosh, anelada ao Ruach de Marcha, era tão grande, irmão Wagner, que transbordou sobre a vida daqueles 70 homens. Ao ponto de um jovem, Yalcha, Josué, se enciumar e falar, eles estão aí profetizando. Aí Marcha falou assim, quem dera, se todo Israel profetizasse. O que eu entendo com isso? Na nova aliança, seria apropriado à vontade do Pai que toda a sua querrilá fosse o quê? Cheia do Ruach Kadosh. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Para essa querrilá, ela verdadeiramente ser totalmente cheia dessa presença, precisamos andar em harmonia, como já foi falado aqui, com a vontade do Pai através do meu Ruach. O meu Ruach me faz entender que eu preciso priorizar as coisas do reino. O meu Ruach, não é através do Ruach Kadosh, não. O meu Ruach, ela me dá essa capacidade de eu entender que eu preciso agora me lançar às vontades do reino. Nós sabemos que a alma do homem se alegra ou se entristece, sente gozo ou angústia, medo ou confiança. Mas é no ruar do homem, no espírito, que nós nos relacionamos com o Ruach Kadosh do Pai. Essa é a grande confusão. Eu já falei em várias lives que eu fiz que servir a Yahweh, buscar os propósitos do reino, não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com sentimento. É razão, meu irmão. É razão. E como é que eu entendo essa razão? Através do meu entendimento. Através do meu ruach. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a atrair agora a presença do Ruach Kadosh, porque o Pai quer fazer o quê? Ele quer se comunicar comigo. Ele quer que eu tenha uma intimidade com ele. Então, é através desse meu desejo, dessa minha vontade manifesta, que eu vou sentir essa presença. Como eu falei aqui, né? É o que é o Ruach Kadosh? O que é o Ruach Kadosh? Qual o verdadeiro significado aqui do Ruach Kadosh? Vento, presença, essência, e sopro, e fôlego. Então, quando eu entendo que o meu Ruach, o meu espírito, precisa buscar esse Ruach Kadosh para que eu possa difundir, para que eu possa ter um envolvimento, eu sinto essa presença. Eu começo a ter vida espiritual, irmão Wagner. O meu fôlego, irmão Josimar, de caminhar, de pelejar, de fazer a obra e os desígnios do Pai, ele aumenta. O que diz lá no livro do profeta Shael, capítulo 40? Lá no final, os que confiam em Yahweh renovarão as suas forças,
subirão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, e se correrem, não se fadigarão. Aleluia. Mas como é que é o caminho conhal? É na emoção? É no oba-oba? É no meu sentimento? Não. É no meu entendimento que me faz espiritualmente ter essa busca do Ruach Kadosh, para que o Pai venha dentro de mim, olha só, para me dar o quê? Vida, né? Que ele vem me dar o quê? Eu senti o quê? A sua presença. Eu senti o quê, irmão Wagner? A sua essência, para que eu possa ter fôlego nessa caminhada. Porque Shaul falou, irmão Josimar, que muitos iriam naufragar, na sua caminhada. Porque o problema não é começar, porque todo mundo começa bem. Em qualquer situação, é na escola, começa bem, aí no meado do ano começa o desânimo, chega no final do ano, pau. Começa a fazer um curso, começa bem, mas não conclui, e assim sucessivamente é a vida, é um paralelo da vida do ser humano. Mas por quê, irmão Roberto? Porque lhe falta fôlego, lhe falta presença, lhe falta o quê? Essência. Então, quando eu busco, no meu entender, através do meu ruach, o meu espírito, anelar o Ruach Kadosh do Pai, eu vou sentir essa presença, eu vou sentir, sabe, essa essência. Eu vou sentir, sabe, que o meu fôlego, irmão Wagner, vai ser renovado. Mas só através, irmão Josimar, dessa presença. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Porque eu posso estar numa reunião e ali naquele ápice da oração, dos cânticos de adoração, o Pai visitar várias pessoas ali e cada um dessas pessoas possam ser tomada pela sua presença, pela sua essência, pela sua alegria, pelo seu fôlego, pela sua renovação. Mas isso não pode ser apenas naquele momento. Nós precisamos preservar, cultivar essa presença na nossa vida. É como alguém que acende uma lareira. A lareira, para continuar irradiando o seu calor, ela precisa colocar combustível, madeira, não é isso? Se a gente não abastece, o que vai acontecer com essa fogueira, com essa lareira? Ela vai se apagar. Por isso que Shaul escreveu lá em Tessalonicenses, capítulo 5, e não extingueis o Ruach Kadosh da vossa vida. Como é que eu extingo? É só eu começar a priorizar as coisas da minha matéria, é só eu começar a me interter com todo esse entretenimento que o sistema governamental me apresenta, e eu vou me afastando dessa essência, né? Olha que coisa interessante. Essa escritura vai dizer que lá na lei, o pai se apossou de um personagem chamado Sansão. Só ler o texto lá, que para quê? Para que o pai se apossou de Sansão? Para que o pai separou Sansão? Chamou ele como nazireu. O pai tinha um propósito de usar a vida de Sansão em benefício do seu povo. E Sansão começou a ficar vaidoso, não é isso? Por um momento ele começou a se distanciar. Eu não vou ser muito extenso no texto, é só ler lá que você vai encontrar. As pessoas que vão nos ouvir, só procurar lá no livro de Juízes essa história de Sansão. A escritura vai dizer que chegou uma época na vida de Sansão que ele estava tão descansado de si, ele estava tão conformado, que mesmo fazendo as suas besteiras, o pai ainda continuava usando. Só que teve um episódio da vida de Sansão, quando ele
quando ele estava nos braços de Dalila, ele já tinha contado o segredo que não deveria contar, a força dele não estava no cabelo, mas na aliança, no pacto que ele tinha com o soberano. E quando ele quebrou essa aliança, a Escritura vai dizer que ela foi lá e podou o cabelo. E entre esse pacto não podia cortar o cabelo. Essa aliança não podia cortar o cabelo. Ele cortou o cabelo e a Escritura vai dizer que ela acorda ele e diz, olha, levanta, Sansão, porque os filisteus estão aí. E a Escritura vai dizer que ele falou para ela, deixa que eu vou levantar e vou contra os filisteus, como eu tenho sempre feito. Mas a Escritura vai dizer que o que Sansão não sabia é que o Ruach Kadosh do pai já não estava mais sobre a sua vida. E aí o que aconteceu? Foi preso, foi levado para a masmorra e virou o quê? Escravo, virou chacota, virou escárnio, né, dos filisteus. Até que a ficha dele caiu e ele volta agora, irmão Wagner, através do seu ruá, buscar o quê? De novo essa presença do Ruach Kadosh do pai. E a Escritura vai dizer que quando o pai viu que havia sinceridade na vida de Sansão e o propósito que o pai tinha o levantado ainda não tinha terminado, a Escritura vai dizer que mesmo cego, mesmo esquecido, a Escritura vai dizer que agora o pai visita ele de novo através do seu Ruach Kadosh. As pessoas, elas confundem, sabe, esse derramar de Joel, capítulo 2, 28, essa porção, porque o pai, ele está na terra, irmãos, através da sua presença, como nós lemos aqui, através da sua essência, soprando ainda na narina de muitas pessoas, dando vida, dando fôlego, para que essas pessoas, nós, a Kehilá, ela continue sobrevivendo no meio desse fogo cruzado que nós estamos evidenciando nessas últimas horas da Kehilá do Mashiach. Mas essa presença, ela não é de graça não, meu irmão. A única coisa que as pessoas precisam entender que de graça foi o dom gratuito da salvação. Só isso, só. Isso é de graça, isso é 0,800. Dom gratuito da salvação quando Yahshua entregou a sua vida no madeiro. Mas e o resto, irmão Roberto? O resto é uma busca incessante enquanto eu estiver nessa matéria caída. Se verdadeiramente eu quero ser casa espiritual para receber esse Ruach Kadosh, eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, eu simplesmente, muitas das vezes, ou algumas vezes na minha vida, eu vou sentir aquela presença, eu posso ser até visitado, mas eu não vou permanecer com esse Ruach Kadosh na minha vida. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que esse Ruach Kadosh, ele é Kadosh. Por isso que já vai dizer Kadosh. Vai habitar em lugar de bagunça? Não vai. Vai habitar em lugar onde tem confusão? Aonde tem dissensão? Não vai, irmão Wagner, não tenho dúvida disso. Porque a Escritura vai dizer que quando a pessoa ela recebe esse Kadosh do Pai, esse Ruach Kadosh aliado ao seu Ruach, a Escritura vai dizer que essa pessoa começa a ter discernimento. Ela começa a ter sensibilidade espiritual. Ela começa a ter percepção espiritual. O que, infelizmente, está faltando na vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Então, ser casa espiritual não é uma tarefa fácil, não. Precisamos manter essa casa adornada, limpa, para que esse Kadosh, esse Ruach Kadosh, sempre esteja anelado com o nosso Ruach Kadosh. O próprio Yahshua falou, o maior perigo é uma casa adornada e vazia. Lembra disso? Está lá escrito em Lucas capítulo 11, só ler o texto lá.
o maior perigo é ter a casa adornada e vazia. Não, a casa está adornada, irmão Roberto. A casa está limpa, mas agora você precisa buscar essa presença, esse convidado, esse hóspede maravilhoso, que é o próprio Abba Pai, através do seu Ruach Kadosh. Quero ficar por aqui. A gente torce que a nossa fala aí possa ajudar várias pessoas, né, a se encontrar, a entender, para ter uma vida regrada, uma vida séria, não uma vida religiosa, não uma vida pautada no achômetro, mas que cada um de nós possamos ter dinâmica verdadeiramente para buscar essa presença, né, verdadeiramente do Ruach Kadosh nas nossas vidas, segundo os propósitos do Abba Pai. Porque tem gente que fala assim, eu quero essa presença. Mas você sabe que essa presença vai levar as pessoas aos hospitais, para visitar os enfermos, para curar os enfermos. Essa presença anelada do Ruach Kadosh, ao Ruach do homem, vai levar ele ao presídio para visitar lá aqueles que estão cativos. Não é verdade? Essa presença do Ruach Kadosh anelada ao Ruach do homem vai fazer esse homem fazer proezas, meu irmão. O que eu mais vejo aí é as pessoas dizer que eu estou cheio do Ruach Kadosh, mas as suas obras são mortas. Eu entendo que o Ruach Kadosh, anelado ao meu Ruach, é para que o Pai ele cumpra desígnios e propósitos na vida de cada um de nós. Então, essa é a minha fala. Agradeço aí os irmãos por estarmos aqui nessa noite, cumprindo, não tenho dúvida, cumprindo o propósito que o Pai assim tem estabelecido para louvor do seu nome. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yalcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.